Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord Volume 1, O Rei Undead, Capítulo 03, A Batalha no Vilarejo Carne. Enorme Death Knight poderia facilmente empunhá-la com uma mão. Uma terrível aura negra com tons avermelhados cobria a lâmina flamígera, que pulsava como um coração. Seu corpo maciço estava coberto por uma armadura de placas feita de um metal negro, e estava coberta de ornamentos vermelhos que lembrava vasos sanguíneos. A armadura também estava coberta de espinhos. Qualquer um podia ver, parecia uma encarnação de brutalidade em forma bestificada. Chifres demoníacos surgiram do elmo, e sob ele um rosto putrefato. Pontos gêmeos de luz maligna e assassina brilhavam nas órbitas oculares do rosto arrepiante. Com a capa preta esfarrapada ao vento, o Death Knight aguardava as ordens de Momonga. A maneira como isso havia acontecido era realmente merecedora do epíteto, Cavaleiro da Morte. Semelhante ao vínculo com o primal Fire Elemental ou Moonlight Wolf, Momonga usou o vínculo mental com seu monstro convocado e apontou para o cadáver do cavaleiro que havia sido morto pelo Dragon Lightning. Extermine todos os cavaleiros que estão atacando este vilarejo. Olhe! Rugiu. Tão poderoso fora seu grito que abalou o ar, e estava tão cheio de sede de sangue que todos que o ouviram deflagraram em arrepios. O Death Knight correu rápido como um raio. O modo como avançava sem hesitação era como um cão de caça perseguindo sua presa. O ódio da criatura pelos vivos a tornou sensível às presas fáceis. Quando a silhueta do Death Knight se encolheu ao longe, Momonga ficou bem ciente da diferença entre esse novo mundo e Yggdrasil. A diferença era independência. Originalmente, o Death Knight deveria ter ficado ao lado de seu invocador para aguardar suas ordens e atacar quaisquer inimigos que se aproximassem. No entanto, desconsiderou essa ordem e lançou um ataque por conta própria. Essa diferença pode ser uma vulnerabilidade fatal em uma situação desconhecida como essa. Sem palavras, Momonga coçou a cabeça e suspirou. Foi embora. Pensar que um escudo abandonaria a pessoa que deveria proteger. Mas enfim, eu disse para fazer então. Momonga se repreendeu por seu erro de cálculo. Embora ele pudesse fazer mais alguns Death Knight, era melhor conservar as habilidades de uso limitado, já que não tinha certeza do inimigo e da situação. Ainda assim, Momonga era um Magic Caster de retaguarda. Sem alguém na dianteira para defendê-lo, ele estava efetivamente nu. Portanto, ele precisaria criar outro defensor. Desta vez, ele tentaria fazer um sem um cadáver. Enquanto Momonga estava pensando sobre isso, uma forma humanoide veio através do portal ainda aberto. Logo em seguida, a duração do gate acabou e ele desapareceu lentamente. Uma pessoa vestida com uma armadura preta de corpo inteiro estava parada diante de Momonga. Aquela armadura parecia um demônio. Estava coberta de espigões e não expunha o menor pedaço de pele. Suas manoplas com garras seguravam um escudo kit preto em uma mão e um bardiche que irradiava um brilho verde pestilento na outra. Uma capa vermelho sangue soprava ao vento, enquanto o gibão sob a armadura também era de carmim vivo como sangue fresco. Os preparativos demoraram algum tempo. Peço desculpas pela minha chegada tardia. A voz agradável de Albedo falou por baixo do elmo com chifres. Os níveis de Albedo foram distribuídos na defesa pertencente à profissão de Cavaleiro Negro. Como resultado, entre os guerreiros nível 100 de Nazarick Sebas, Cocytus e Albedo possuía a maior habilidade defensiva. Em outras palavras, ela era o escudo mais forte de Nazarick. Não, está tudo bem. Você chegou na hora certa. Obrigada. Então, como devemos nos desfazer dessas formas de vida inferiores? Se o senhor não deseja manchar as mãos com o sangue delas, eu irei de bom grado eliminá-las em seu nome, Momonga-sama. O que o Sebas realmente disse a você? Albedo não respondeu. Entendo, você não prestou atenção. Minha intenção é salvar o vilarejo. Nossos inimigos são os cavaleiros de armadura, como aquele cadáver ali. Momonga viu que Albedo assentiu em compreensão e virou os olhos para outro lugar. Vejamos. As duas meninas se encolheram sob o olhar inflexível de Momonga, e tentaram ao máximo se tornarem o menor possível. Talvez tenha sido por causa do Death Knight, ou porque elas ouviram seu rugido, ou porque ouviram as palavras de Albedo, o que as fez tremer incontrolavelmente. Talvez tenha sido tudo de uma só vez. Momonga sentiu que deveria mostrar sua intenção de ajudar, e estendeu a mão para a irmã mais velha, mas as duas meninas pareciam ter tido a impressão errada. A irmã mais velha se molhou, seguida pela irmã mais nova. O fedor de amônia encheu o ar ao redor. A fadiga tomou conta de Momonga como um escarcéu. Ele não tinha ideia do que fazer, e Albedo não ajudou, então Momonga decidiu continuar tentando expressar suas boas intenções. Você parece estar ferida. Como trabalhador, Momonga há muito tempo treinou sua capacidade de ignorar as coisas. Momonga, que fingiu não notar, abriu seu inventário e retirou algo semelhante a um saco de couro. Embora fosse chamado de Infinite Backpack, só podia conter 500 kg de itens. Os jogadores de Yggdrasil comumente colocam seus itens de uso imediato nesse saco, porque os itens dentro do saco podem ser atribuídos a teclas de atalho na interface do jogo. Depois de vasculhar vários sacos, ele encontrou um pequeno frasco contendo uma poção vermelha. Era uma Minorialin Potion, poção de cura menor. Esta poção poderia restaurar 50 HP.
Os iniciantes em Yggdrasil frequentemente a usavam. No entanto, Momonga não precisava mais desse tipo de item. Isto era porque esta poção curava através de energia positiva. Para um ser undead como Momonga, essa poção era como um veneno nocivo. No entanto, nem todos os membros da guilda eram undeads, então Momonga manteve alguns desses itens. Caso fosse necessário, beba isso. Momonga ofereceu a poção vermelha. O rosto da irmã mais velha estava pálido de medo quando ela respondeu: Eu vou beber. Só por favor, poupe a minha irmãzinha, Neishan. Não faz isso. Ele observou a irmã mais nova chorando enquanto tentava impedir sua irmã mais velha. A irmã mais velha se desculpava com sua irmãzinha enquanto relutava em segurar a poção. Suas reações confundiram Momonga. Afinal de contas, ele a salvara de uma situação complicada, e até lhes oferecia uma poção. Por que estavam agindo assim na frente dele? O que estava acontecendo aqui? Elas não confiam em mim depois de tudo que fiz. Mesmo que a princípio eu quisesse deixá-las ao seu destino, acabei sendo seu salvador. Elas deveriam estar chorando e me abraçando em gratidão. Não é esse tipo de coisa comum em mangá e filmes? Mas o exato oposto está acontecendo agora. Onde foi que eu errei? Será que ser aceito instantaneamente é um privilégio dos bonitos? Assim que uma expressão perplexa surgiu no rosto sem carne de Momonga, uma voz doce disse: Momonga-sama lhe ofereceu uma poção de cura pela bondade de seu coração. Mas pensar que realmente se atreve a recusar. Suas formas de vida inferiores merecem 10.000 mortes por isso. Albedo levantou seu bardiche de uma forma natural, preparando-se para decapitá-las no local. Considerando que elas o trataram assim apesar de como ele se arriscou para salvá-las, Momonga podia entender os sentimentos de Albedo. No entanto, se ele a deixasse ir em frente e matá-las, então não haveria sentido para esse resgate. Espere, não seja tão apressada. Há momento e lugar certo para isso, então abaixe sua arma. Como desejar, Momonga-sama. Albedo respondeu gentilmente quando abaixou seu bardiche. No entanto, ela ainda estava irradiando intenção assassina, ao ponto em que as duas garotas estavam rangendo os dentes de medo. Em resposta, o estômago inexistente de Momonga começou a se contrair. De todo modo, ele precisava deixar este lugar o mais rápido possível. Se ele permanecesse aqui, quem sabe as tragédias que poderiam ocorrer? Momonga ofereceu a poção novamente. Isto é uma poção de cura. É inofensiva. Apresse-se e beba. As palavras de Momonga foram gentis, mas apoiadas com uma determinação inflexível. Havia também a ameaça implícita de que se ela não bebesse, ela seria morta. Os olhos da irmã mais velha se arregalaram e ela engoliu a poção. Depois disso, um olhar de surpresa encheu seu rosto. Impossível. Ela tocou-se nas costas, depois mexeu o corpo em descrença, seguido por uns tapas nas costas. A dor se foi? Sim, isso mesmo. A irmã mais velha sentiu rigidamente, para indicar que não doía. Ao que tudo indicava, os ferimentos foram facilmente curados por uma poção de cura de baixo nível. Agora que ele tinha confiança delas, Momonga continuou fazendo uma pergunta. Não havia maneira de contornar essa questão, e dependendo da resposta, isso afetaria seus movimentos futuros. Você sabe o que é magia? Sim, eu sei. Herborista, que visita nosso vilarejo, temos uma amizade, e também sabe usar magia. Isso é bom. Bem, isso torna as coisas fáceis de explicar. Eu sou um Magic Caster. Momonga então lançou duas magias, Anti-Life Cocoon, Wall of Protection from Arrows. Uma cúpula de luz, a cerca de 3 metros de raio, cercava as irmãs. A segunda magia não era visível a olho nu, mas havia uma mudança sutil no ar. Ele tinha planejado originalmente usar uma magia anti-magia também, mas ele não sabia que tipo de magia existia neste mundo, então ele não fez isso por enquanto. Se o inimigo tivesse Magic Casters, então isso era apenas má sorte das irmãs. Eu lancei uma magia defensiva que impede que as criaturas vivas cheguem perto de vocês, assim como uma magia que enfraquece a eficácia dos ataques a longa distância. Contanto que vocês fiquem aqui, deverão ficar em segurança. Só por precaução, eu também lhe darei isso. Depois de explicar calmamente os efeitos da magia para as duas irmãs perplexas, Momonga retirou um par de trombetas feitas de chifres de aparência normal. Aparentemente, a magia não os obstruiu, uma vez que eles caíram diretamente através do campo de força, enquanto Momonga as jogou próximo das irmãs. Estas são chamadas de Horns of the Goblin General, trombeta do General Goblin. Se você assoprar, goblins em outras palavras, pequenos monstros aparecerão. Ordene-os para protegê-las. Em Yggdrasil, cristais de dados eletrônicos descartados de monstros poderiam ser colocados em quase qualquer tipo de item, com exceção de certos itens descartáveis, a fim de criar praticamente qualquer item que um jogador pudesse pensar. Além disso, havia certos artefatos que não podiam ser criados por jogadores se tinham atributos fixos. Essas trombetas fazem parte dessa classe. Momonga havia usado a trombeta antes, e naquela época conseguiu invocar uma tropa goblin, 12 ou mais goblins com aptidões medianas. Havia 2 goblins arqueiros, um goblin mago, um goblin clérigo, 2 goblins cavaleiros e seus lobos de montaria, bem como um goblin líder. Embora fosse chamado de tropa goblin, eram poucos em quantidade e eram muito fracos. Este item não passava de lixo para Momonga. A surpresa foi que ele não havia descartado ainda. Ainda assim, Momonga se sentiu muito inteligente por ser capaz de colocar este item lixo em bom uso. Outro bom ponto sobre este item foi que os goblins convocados permaneceriam até serem mortos em vez de desaparecerem depois de um tempo. Isso poderia pelo menos comprar as meninas algum tempo. Quando Momonga terminou, ele se virou para sair, Albedo o acompanhou enquanto se dirigia para o vilarejo. No entanto, depois de alguns passos, algumas vozes gritaram para ele.
Muito obrigada por nos salvar. Amy, muito obrigada. Essas palavras pararam Momonga em seu caminho, e quando ele se virou, viu as duas meninas, seus olhos cheios de lágrimas enquanto elas o agradeciam. Ele simplesmente respondeu: não há de quê. E isso pode ser pedir demais para alguém que fez tanto por nós, mas o Senhor é o único com quem podemos contar. Por favor, salve nossos pais. Tudo bem. Se eles ainda estiverem vivos, eu vou resgatá-los. Os olhos das irmãs se arregalaram ao ouvir as palavras de Momonga. Seus rostos refletiam a descrença em seus corações, mas logo elas recuperaram o juízo e baixaram a cabeça em agradecimento. Obrigada. Muito obrigada. E podemos saber. A voz da garota diminuiu, e então ela perguntou em um murmúrio: podemos saber o seu nome? Momonga quase respondeu por reflexo, mas no final ele não declarou seu nome. O nome Momonga pertencia ao chefe de guilda da Inzo Algon. Então, como ele deveria se chamar agora? Qual seria o nome do último homem que permaneceu na grande tumba de Nazarick? Ah, já sei. Lembrem-se bem do meu nome. Eu sou a Inzo Algon. O poderoso rugido quebrou o ar. Foi o sinal para o massacre mudar totalmente de perspectiva. Em um piscar de olhos, os caçadores se tornaram os caçados. Londes de Clamp provavelmente amaldiçoou seus deuses mais nos últimos 10 segundos do que no resto de sua vida. Se os deuses existem, intercedam por mim agora e afastem o maligno. Londes era um homem devoto porque os deuses o abandonaram. Os deuses não existem. No passado, ele havia desprezado as pessoas que não acreditavam nos deuses, as subjugando como tolas. Afinal, se os deuses não existissem, como os sacerdotes poderiam fazer sua magia? E agora, ele percebeu que ele era o tolo. O monstro que o encarava, se fosse para nomeá-lo em sua língua, Cavaleiro da Morte, resumiria tudo o que representava. Logo se aproximou. Ele deu 2 passos para trás em resposta, tentando fugir. Um rangido estridente veio de sua armadura, e a espada que ele segurava nas 2 mãos tremia incontrolavelmente. Ele não foi o único. Os outros 18 cavaleiros que cercavam o monstro estavam todos agindo da mesma maneira. Embora eles estivessem cheios de medo, nenhum deles correu. Isso não era coragem, o rangido de seus dentes poderia atestar isso. Se pudessem, eles correriam tão rápido e tão longe quanto pudessem. Foi porque eles sabiam que não havia escapatória. Os olhos de Londes se moveram, pedindo ajuda. Essa praça ficava no centro do vilarejo, onde Londes e seus homens haviam reunido cerca de 60 aldeões. Eles olharam com medo para Londes e seus homens, enquanto um grupo de crianças se escondia atrás de uma torre de vigia feita de madeira. Algumas das crianças seguravam paus, mas nenhuma delas estava em posição de luta. Era tudo o que eles podiam fazer para não deixar cair seus bastões improvisados. Durante o ataque de Londes ao vilarejo, eles perseguiram os aldeões até a praça central. Eles revistaram as casas, e então, a fim de extirparem qualquer um que estivesse escondido nos porões, eles despejaram óleos alquímicos e os incendiaram. Havia 4 cavaleiros montando guarda ao redor do vilarejo com arcos, e o trabalho deles era derrubar qualquer um que tentasse escapar. Eles haviam feito isso várias vezes, e pode-se dizer que eles eram experientes com esse tipo de coisa. O massacre levou um bom tempo, mas foi bem sucedido. Eles reuniram os aldeões sobreviventes em um só lugar. Depois disso, libertariam alguns dos prisioneiros como isca. Deveria ter sido assim, mas Londes ainda se lembrava daquele momento quando Erion foi jogado para o ar, depois que os últimos aldeões fugiram para a praça. Deveria ter sido impossível. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Como eles poderiam entender a razão pela qual um homem, treinado e adulto em uma armadura completa que ainda tinha algum peso, mesmo que fosse encantada por magia de diminuição de peso, poderia voar pelo ar como uma bola? Depois de ascender cerca de 7 metros no ar, ele caiu na terra fazendo um baque e ficou imóvel. O monstro arrepiante estava parado onde Erion caiu. O monstro arrepiante, um Death Knight, abaixou o escudo torre que havia esmagado Erion e parou diante deles. Foi quando o desespero deles começou. Iaá! Seus gritos apavorados ecoaram pelo ar. Um dos homens amontoados junto com seus camaradas não suportou o terror opressivo e fugiu com um grito. Sob essas circunstâncias extremas, era natural que, quando forçados até o ponto de ruptura, as pessoas quebrassem. No entanto, entre todos os camaradas do homem em fuga, nenhum deles se juntou a ele. A razão era que logo ficaria evidente. Um vendaval preto passou pelo campo da visão de Londes. O corpo do Death Knight era maior do que o de um ser humano normal, mas sua agilidade estava muito além das expectativas de qualquer um. O homem que fugia só conseguiu dar 3 passos. Quando estava prestes a dar o 4º passo, um arco de brilho prateado dividiu seu corpo em 2. Seu corpo foi bissectado, e as metades da esquerda e direita desabaram em direções opostas. Um fedor azedo encheu o ar, quando seus órgãos internos rosados se derramaram. Guvooi! O Death Knight coberto de sangue rugiu quando manejou a espada. Um rugido de alegria. O olhar de deleite era inconfundível, mesmo em seu rosto putrefato. Como um matador esmagadoramente superior, saboreava o desespero e o terror dos seres humanos lamentáveis que não conseguiam sequer sobreviver a um único ataque dos seus golpes. Apesar de terem espadas na mão, ninguém ousou atacar. No início eles tentaram um ataque, embora estivessem com medo, mas mesmo aquelas lâminas não haviam passado pela defesa de seu oponente. Não conseguiram acertar sequer um golpe na armadura do Death Knight. Em contraste, o Death Knight não usou sua espada, mas enviou Londes voando com uma pancada de escudo, e o fez sem usar força suficiente para matar. Estava claramente brincando com eles, dada a maneira como não usava sua força total. Era claro que o Death Knight queria deleitar-se da agonia desses humanos.
O Death Knight apenas deu golpes fatais quando os cavaleiros tentaram escapar. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!